Aqui em frente, vamos girar o assunto, mas ainda falando dos problemas que afligem esse nosso Brasilzão, meus queridos ouvintes, prestem atenção nesse dado aqui, meus amigos. 1 em cada 5 bebês nascidos por ano no país tem mãe adolescente. Aí eu vou tratar com a Elia, vou querer ouvir aí os detalhes a respeito desse levantamento preliminar do DataSUS, Ellen. E aí, o que você pode dizer pra gente? Bom dia. É carnaval, né? Vamos começar lembrando esse momento aí, que é um momento de procriação profícua na sociedade, né? As pessoas vão se confraternizar, então é sempre bom lembrar. Mas é um dado bastante sério, a gente brincou aqui no início, mas é um dado bastante sério. O DataSUS fez esse levantamento que ainda é preliminar, né? Mas que fala que é um número, não só é um número elevado, 1 em cada 5 bebês aí que nascem no país terem mães adolescentes, mas é também um dado que ele se mantém alto no país, diferentemente de outros países em que esse número é um número em queda. Aqui no Brasil ele é um número estável, a gente tem mães jovens que se perpetuam. Hoje a Folha de São Paulo, por exemplo, traz uma matéria que eu acho que os dois cases, ou seja, os dois casos que são contados ali, se retratam muito. Eles contam a história de uma mãe de 40 anos que teve a filha com 17 e a filha hoje com 17 está tendo um filho. Isso todo mundo conhece um caso assim. E aí eu quero relatar, eu acho que um caso que traduz bem. Eu antes de me formar em jornalismo, enquanto eu fazia faculdade de jornalismo, eu dava aula numa escola pública da minha cidade, da rede municipal. Então eu dava aula para pré-adolescentes, crianças de 5ª a 7ª série, a 8ª série do ensino fundamental na época, antes de ter a mudança. E eu acho que isso retrata bem o que a gente está falando, porque todo mundo diz assim, não, tem filho hoje é porque quer ter filho, porque tem informação e todo mundo sabe como se tem. Não é verdade. Eu lembro de ouvir das alunas perguntas básicas como, professora, se eu estou menstruada, eu posso engravidar? Professora, assim, coisas que são muito básicas, sim, parece que todo mundo sabe e que não sabe. Então começa por aí, nós temos uma deficiência muito grande na informação. A gente tem a sensação de que quando a gente convive só com pessoas da nossa classe social, pessoas que frequentam uma boa escola, que fazem um curso de idioma, que têm conversas, que vão no ginecologista já a partir da primeira menstruação, isso é uma coisa rara, gente. Isso é um nicho da sociedade que vai no ginecologista uma vez por ano, a partir da primeira menstruação, e aí o ginecologista já começa ali a dar a primeira pílula anticoncepcional e tudo mais. Ou, por exemplo, que hoje em dia está se dando o luxo de fazer um movimento de questionar o uso excessivo de pílula anticoncepcional. Isso é um movimento muito fechadinho, muito centrado, que não está ocorrendo no grande Brasilzão. E aí a gente está falando o seguinte, mais do que isso, né? Nós temos essa concentração no estado do Norte e Nordeste, onde tem mais mães adolescentes, e quanto mais vulnerável, mais o número de mães jovens. Sim. O que isso leva ainda em consequência? Grande evasão escolar e baixa inserção no mercado de trabalho. A gente está falando de mães que são jovens e que abrem mão de educação, que abrem mão do mercado de trabalho e que criam os filhos de uma maneira que é muito diferente do nosso padrão, assim, não, eu não posso ter filho porque eu não posso pagar um colégio particular, né? Não, o primeiro filho, à medida que já consegue ali mais ou menos se virar, já cuida do outro. Então, vem muitos filhos na sequência. Então, o que está se pensando em relação a isso que se fez em outros países? É pensar em programas que você possa dar para essas mães anticoncepcionais que duram mais tempo, né? Se fala em um DIU, que é um DIU que você implanta e fica lá durando mais tempo, fica 3, 4 anos na mulher, ou o implante subcutâneo, que é um implante que a gente coloca no braço, né? É um tipo anticoncepcional, é um hormônio, só que ele fica no braço de 3 a 4 anos. Só que o SUS só cobre o DIU, não cobre esse anticoncepcional. E ele é caro, esse que você implanta na pele é caro. Já tem projetos pilotos aqui em São Paulo de hospitais públicos que experimentam essa questão do DIU. Qual a diferença? A diferença é que antigamente essas mães iam pelo SUS e faziam uma laqueadura, que é um processo que não tem reversão. Esses anticoncepcionais já têm uma reversão. Você coloca 3, 4 anos, depois você pergunta para a pessoa, você quer continuar, não quer continuar?
Mas antes de mais nada, o mais importante mesmo é se pensar em educação. Se você não tem acesso, e em geral essas meninas não têm acesso mesmo, não se conversa em casa. Adolescente tem uma mente super vulnerável, assim, de não vai acontecer comigo, terminou o namoro, para de tomar pílula, porque terminei namoro, então logo não penso que, né, vou transar agora, para de tomar pílula. Então a cabeça realmente é muito vulnerável, é muito, acho que não vai acontecer comigo, só rola com as minhas amigas. Não tem essa educação para pensar que tá suscetível sim se transar e que pode acontecer. E é uma coisa muito ligada a um ciclo que você acaba aumentando a questão, os problemas referentes à pobreza, agravando a situação de pobreza, esses nascimentos, e só para dar números... Perpetuando o ciclo, né? Perpetuando o ciclo, é o que você vê. Tanto a mãe de 40 que teve a filha de 17, que a filha mais tem... periféricas e pobres é onde a ocorrência é maior. E nos dados dessa pesquisa, Ellen, fala que no mesmo período ali, de 10 anos... Essa taxa se mantém no Brasil em torno dos 21% dentro dos nascimentos de crianças. Enquanto nos Estados Unidos houve uma queda de quase a metade, né? 44%. No mundo inteiro há uma queda, né? E o Brasil, assim, no mundo que a gente diz, Estados Unidos, Europa, você vai falando, né, de sociedades um pouco mais com maior escolaridade. E olha quanto isso está ligado à educação. É justamente isso, está ligado à informação, à educação. No Brasil isso se perpetua, fica no mesmo índice. Vamos lá, vamos